Olá, olá! Sucesso com você? Se não tiver sucesso, boas energias que o sucesso vem. Você segura com força. Viu, minha rainha? Mais uma aula. Hoje nós vamos falar de contribuição previdenciária. Especificamente, contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Não sei se você já trabalhou com regime de CLT, carteira assinada, bonitinha. Quando a gente tira, eu trabalhei bastante tempo assim, e quando a gente tira férias, a gente ganha um terço a mais lá, um dinheiro a mais, que é pra gente poder usufruir melhor as nossas férias. Ai, que coisa linda! A dúvida é sobre este valor que a gente recebe, tem ou não contribuição previdenciária. Por que eu escolhi esse tema também? Porque acabamos de ter um julgamento aí do nosso querido STF. As empresas estavam em polvorosas e eu vou resumir para você aqui tudo o que aconteceu. Tá bom? Beleza? Por favorzinho. Eu já vou te pedir logo no começo. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa aula. Para mim é muito importante. Então já assiste de aqui em diante pensando nisso. Eu consegui compreender o que a Verônica disse? O que ela disse foi dito de um jeito didático. Eu consegui... se eu precisar aplicar isso num caso concreto, eu vou saber como é. Beleza? Porque se você me disser que, Verônica, eu não entendi nada do jeito que você falou, não sei o que, foi confuso, eu falo novamente, eu gravo de novo. Porque aqui o que importa é que você entenda, você é a rainha desta aula, tá bom? Combinado assim? Rainha, rei desta aula. Então já fica esse pedido para você. Vamos resumir então aqui, antes de eu falar o que foi julgado? Que é essa tal de contribuição previdenciária, hein? Nossa! Vamos ver, vou mostrar aqui para você um pedacinho. Um pedacinho da nossa Constituição Federal que está reproduzida no próprio acórdão do STF. Calma, aguenta seu coração. Olha só o que está dizendo aí, ó. Artigo 195 da Constituição Federal. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. O que é Seguridade Social em primeiro lugar? A Seguridade Social é formada por 3 pilares. Previdência, ou seja, a sua aposentadoria, aposentadoria do seu pai, da sua mãe. Previdência, assistência social. Você já conheceu algumas pessoas idosas que conseguem se aposentar mesmo sem nunca ter contribuído para o INSS? Eu conheço várias assim. Sou do interior, lá tem muita gente assim. Aquilo não é uma aposentadoria, aquilo é uma assistência social, beleza? E o terceiro pilar da Seguridade Social é a nossa saúde. A saúde, tá bom? Então, esses 3 pilares precisam de dinheiro para financiar. E de onde vem este dinheiro? Tá aqui escrito, ó, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, todo mundo tem que colaborar para financiar esse negócio de 3 pilares: previdência, assistência e saúde. E aqui está falando assim, uma das fontes de financiamento são as contribuições sociais. Contribuição social, ou seja, dinheirinho que vão pegar aí das empresas. Tributação, estou falando aqui. Essas contribuições sociais vão sair da onde? Do empregador. Ou seja, de quem está dando o emprego. Quem é que está dando o emprego? Quem está empregando. Então, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Porque pensa, né? Empregador pode ser uma pessoa física, não precisa ser uma pessoa jurídica. Por isso que aqui está falando, ó, o empregador, a empresa ou quem for equiparado à empresa.
E sobre o que é que vai incidir essas contribuições sociais para financiar a Seguridade Social? A linha A base de cálculo é a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pago ou creditados. Ou seja, tudo que você paga para o seu... Deixa eu tomar uma aguinha. Para o seu funcionário, a qualquer título. Você está pagando para o seu funcionário que te presta um serviço, mesmo que não tenha vínculo empregatício. Você tem que recolher a contribuição previdenciária das empresas, que é de 20%. Muito que bem, tá bom? Então tá aí, ó. Isso é um contexto que eu queria trazer para você antes de explicar o que é que o STF julgou. Muito que bem, aqui está dizendo que essa contribuição previdenciária, e os funcionários também pagam, tá? Contribuição previdenciária. Repara, no seu salário já vem descontado. Então, tanto paga o empregado quanto paga o empregador. Tá? Esse caso aqui, eu estou reproduzindo o que está no acórdão para facilitar a sua vida. Qual que é a dúvida, então? Qual que é a dúvida? Vamos ver o acórdão? Para a gente ver o que está pegando? O que está pegando aqui? Deixa eu subir um pouco o acórdão. Aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Agora eu vou colocar o problema e o que o STF decidiu, mostrando a decisão. Vocês sabem que eu gosto disso, né? Bom, olha só o acórdão, ou seja, um resuminho. Tá falando assim, ó, é legítima a incidência de contribuição social, ou seja, a contribuição previdenciária, sobre o quê? O título, sobre o terço constitucional de férias. Quando você recebe a sua remuneração, elas têm vários nomes. Você recebe remuneração a título de salário, a título de férias, a título de 1/3 de férias, a título de 13º. Você vê? Tem vários nomes para os dinheiros que você recebe. O nome disso são as rubricas. Então, tudo isso compõe a sua remuneração. Uma dessas rubricas é o terço constitucional de férias. Quando você tirar férias, você vai ver lá no seu lerite, terço de férias. Por que então que alguém teve dúvida se incide contribuição social previdenciária, obviamente, sobre o terço de férias? Sendo que se faz parte da remuneração, não é automático que já deveria incidir? Não necessariamente. Vamos descer mais no nosso acórdão. Coisa maravilhosa. Aqui, gente, no acórdão, ele está fazendo o relatório, né? Se eu estou falando do julgamento de um recurso extraordinário, significa que alguém recorreu da decisão de algum tribunal inferior, né? No caso, foi o Tribunal Regional da 4ª Região, dos nossos amigos e das nossas amigas lá do Sul. E esse tribunal falou assim: não pode incidir contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Por que é que não pode? Ó, por que é que não pode? Estou falando da decisão recorrida. Por que é que não pode? Porque isso tem caráter indenizatório. Vamos descer mais um pouquinho, que daqui a pouco vocês vão pegar o fio da meada. Aqui, ó. Vamos descer mais. Aqui ele só está contando que eram várias rubricas que estavam sendo discutidas, mas no final só sobrou o terço constitucional de férias. Vamos manter o foco aqui e falar só do terço constitucional de férias mesmo, certo? Vamos descer mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Acabou o relatório. Ah, agora sim! Vamos ver aqui o voto
do nosso querido ministro Marco Aurélio. Ele está citando o artigo 195.1 da Constituição que a gente acabou de ler. E aqui ele já está falando que incide sim o terço constitucional de que incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Vamos entender por quê que ele entende isso? Vamos descer mais um pouquinho. Desce mais. Aqui. Ele fala assim, ó, daquele monte de rubricas, ou seja, os nomezinhos, gente, para o dinheiro que você recebe ou para o dinheiro que você paga para o seu empregado. Daqueles monte de remunerações que nós recebemos ou que nós pagamos, se a gente for empregador, né? Ela vai ter contribuição previdenciária se ocorrer duas coisas. Primeira coisa, se a natureza jurídica dessa remuneração for de remuneração. O que significa isso? Existem alguns dinheiros que a gente recebe como indenização. Remuneração é diferente de indenização. Remuneração é uma contraprestação pelo serviço que você prestou. Indenização, olha o nome, eu estou te indenizando. Significa que alguma coisa deu ruim, que você perdeu algum direito, só estou recompondo o seu patrimônio. Percebe a diferença? Vamos supor, quer ver? Eu vou dar um exemplo de indenização para você. Você está dirigindo o seu carro e não presta atenção no farol. O farol está vermelho para você e você ultrapassa o bendito farol. E aí você bate no carro da sua frente, o carro que está vindo lá, o carro que está cruzando. E aí você bateu no carro, aí eu ia falar um palavrão, não pode. Bagunçou o carro da pessoa. Certo? Bagunçou o carro. Para arrumar este carro, fica em R$10.000. Vamos supor que você não tem seguro. Você, bonito, você vai ter que pagar para esse dono desse carro R$10.000. O dono desse carro teve uma remuneração de R$10.000? Não. Você só recompôs o patrimônio dele que você estragou quando bateu no carro dele. Percebe? Entrou um dinheiro para ele, mas não é uma remuneração. Eu estou só recompondo porque alguma coisa ruim, alguma coisa errada aconteceu. Percebe? Então, nem todo o dinheiro que entra, que vem no nosso holerite, necessariamente vai ser uma remuneração. Pode ser uma indenização, por exemplo. Tá? Então, o primeiro requisito para que tenha a contribuição previdenciária é a natureza remuneratória. Precisa ser de natureza remuneratória. Quer ver? Só para ficar na sua mente, um exemplo de dinheiro que está lá, pode entrar na sua conta, que pode estar no seu holerite, mas que tem natureza de indenização, uma natureza indenizatória. Oi, peraí, cortou. Pronto. Bom, um exemplo de natureza indenizatória. Quando você recebe algum reembolso, você gastou alguma coisa do seu dinheiro e a empresa te reembolsa. Quando você é mandado embora e não cumprem o aviso prévio, aí eles te pagam um aviso prévio indenizado. Isso tem natureza de indenização, então não vai ter contribuição previdenciária ali. Percebe? Verônica, como que eu vou saber tudo isso? Quais são as rubricas indenizatórias e quais são as rubricas remuneratórias? Gente, na hora que você for analisar um caso, você vai consultar, vai fazer uma pesquisa, tá bom? Uma pesquisa para você ver o que os tribunais estão dizendo sobre cada uma dessas rubricas. Não precisa decorar, beleza? Bom, então esse é o primeiro requisito para que tenha contribuição previdenciária. Está gravando? Tá. Precisa ter natureza de remuneração. E o segundo requisito é, precisa ser habitual. O que é habitual? É algo que eu pago sempre. E veja, habitual não significa que tem que ser todos os meses. Eu posso ter algo habitual que é de 3 em 3 meses. Eu posso ter algo habitual que é de ano em ano. Percebe? Habitualidade não quer dizer que tem que ser todo mês. Mas precisa ser habitual. Precisa ter uma recorrência de alguma forma. Então a dúvida, gente, é
o terço constitucional de férias, ele cumpre esses dois requisitos? Ele tem natureza remuneratória? E ele tem natureza habitual? E já te adianto que o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que tem natureza remuneratória e habitual, portanto pode incidir contribuição previdenciária. Vamos descer mais um pouquinho para a gente continuar analisando? Aqui ele até deu uma conceituação do que é algo indenizatório. Você está recompondo o patrimônio do seu empregado porque você violou algum direito dele. Olha só que interessante. Aqui, em termos de habitual, ó, ele fala que habitual pode ser mensal, trimestral. Ó, vou até deixar aqui com outra cor. Ou anual. Esse terço de férias, por exemplo, ele é anual. Toda vez que você tira as férias e as férias uma vez por ano. Aqui ele explica por que é que ele acha que o terço constitucional de férias, ele tem natureza remuneratória. Porque ele fala assim, o terço de férias é um complemento da sua remuneração. Você sai de férias, você ganha um terço a mais, isso é um complemento. Enquanto você está de férias, o seu vínculo com o seu empregador permanece. Beleza? Isso tem a ver com aquele serviço que você prestou para o seu empregador durante o ano inteiro. Tá aqui, ó. Então, isso é sim uma remuneração. E aí, por conta disso, ele diz que tem contribuição previdenciária. Vamos descer mais um pouquinho no voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele entende a mesma coisa. Mas vamos ver qual é a fundamentação dele. Vamos, desce mais. Aqui é o artigo 195, que eu mostrei para vocês antes. Olha só, que ele fala assim. Cadê? Ele fala que tanto isso tem natureza de remuneração, que ele diz aqui, ó. O artigo 7º da Constituição fala que são direitos dos trabalhadores. Gozo de férias anuais remuneradas, ou seja, isso aqui é remuneração. Aí, aqui, ó, não, esse aqui não é da Constituição, isso mesmo, artigo 7º da Constituição. Aí, se você for para a CLT, o artigo 148 da CLT fala assim, a remuneração das férias, ó, ainda quando devida, após o término lá do contrato de trabalho, tem natureza salarial. Então, férias tem natureza salarial. Logo, se férias tem natureza salarial, o seu terço adicional de férias também tem natureza salarial. Tá? Aí, aqui ele fala assim, ó, mas isso é quando o empregado usufrui as férias. Às vezes, essas férias, elas são indenizadas. Tá? Você não usufruiu as férias. Por exemplo, quando você é demitido do seu trabalho, você ganha lá o valor das suas férias que você não tirou em forma de dinheiro. Neste caso, se as férias forem indenizadas, aí não vai ter contribuição previdenciária, porque a própria lei diz que isso tem caráter de indenização. Ela tem até o nome, né? No nome, indenizadas. Então, isso aqui tem caráter de indenização. Fechou? Fechou? Aí aqui, ó, voltando para as férias usufruídas, então. Quando você usufrui as suas férias e você ganha um terço a mais. Veja, a Constituição fala que todo mundo, a galera, tem direito ao gozo de férias. Aí, vamos voltar aqui, ó, na CLT, artigo 148, que a gente acabou de ver, ó. Cadê? Aqui, ó. A remuneração das férias tem natureza salarial. Vamos descer. Se eu estou dando alguma coisa que é adicional às suas férias, e as suas férias têm natureza salarial, aquilo que é adicional, que é acessório, segue o principal. Lógico, logo, se férias têm natureza salarial, ou seja, de remuneração, o adicional de férias também terá, porque o acessório segue o principal. Esse é entendimento, beleza, gente?
Muito que bem, e aqui ele fala que incide contribuição previdenciária. Vamos descer mais um pouquinho. Peraí. Edson Fachin, esse aqui foi o único que votou favorável ao contribuinte. Ele diz que não tem natureza remuneratória e logo não deve incidir contribuição previdenciária, mas infelizmente ele perdeu. Vamos descer mais. Ó, aqui, ó, ele até cita, né, que tinha um... A gente vai ver isso aqui ainda, tá? O efeito disso. Mas ele cita um julgamento do STJ de 2014, com repercussão geral, que fala que o terço constitucional de férias tem natureza de indenização e não é habitual. Portanto, não pode incidir contribuição previdenciária. Vocês estão sacando que essa definição, se é indenizatória ou remuneratória, é muito subjetiva? Tanto é subjetiva que os tribunais mudaram de opinião, que a gente vai ver com mais detalhe. Aguenta o seu coração, a gente não acabou ainda, só estou te contando a tese. E o que o tribunal decidiu sobre o mérito, tá? Então, resumo da ópera, o Edson Fachin aqui, ó, ele falou que esse terço de férias ele tem caráter de reparação. Por isso que não incidiria a contribuição previdenciária. Certo, gente? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu voltar aqui. Tá, Verônica, beleza. O que foi julgado, então, essa semana, no dia 12, dia dos namorados, para ser mais específica? Vocês sacaram, perceberam, que você definir se uma remuneração, se uma rubrica, ou seja, os dinheiros que está lá listadinho no seu holerite, na folha de salário da empresa, se tem natureza de remuneração ou indenização, é algo subjetivo, que pode mudar. Concorda? E, a partir desta definição, as empresas decidem qual vai ser a base de cálculo da contribuição previdenciária que elas têm que pagar. E neste caso, especificamente do terço constitucional de férias, ou seja, 30%, 33%, os 33% de bolinha lá que você recebe a mais de férias, sobre esse dinheiro que a empresa te paga, tem ou não contribuição previdenciária? Isso dá um baita efeito. Vamos supor que se for contar todo mundo lá que a empresa pagou o terço de férias, deu 100 mil reais. Se a conclusão for, tem contribuição previdenciária, ela vai ter que pagar 20 mil de contribuição previdenciária, percebe? É bastante coisa. Tá? Bom, em 2014, o STJ decidiu que não tinha contribuição previdenciária sobre essa bagaça, porque era indenização, tinha caráter de indenização. Aí, veja bem, olha as empresas, olha como elas se posicionaram, e corretamente, inclusive. Poxa, eu tenho um recurso especial do STJ em repercussão geral, dizendo que não tem incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Logo, eu não vou mais pagar contribuição previdenciária sobre o terço de férias, mesmo sem eu ter uma ação, porque eu tenho uma repercussão geral. Não é uma decisão qualquer. Repercussão geral é aquela decisão que vale para todo mundo nos tribunais superiores. Percebe? Para ainda confirmar esse entendimento dos contribuintes, essa repercussão era no STJ, tá? Quando o STF ele era chamado a falar sobre esse tema, ele falava assim, viu? Eu sou o STF. Essa questão, se o terço de férias tem natureza indenizatória ou remuneratória, não é comigo. Isso é questão infraconstitucional. Se é infraconstitucional, quem tem que julgar é o STJ. Percebe? Então, os contribuintes tinham, de um lado, uma decisão do STJ desde 2014, falando que não incidia contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Que lindo! E ainda eles tinham decisões do STF falando, eu não vou julgar essa bagaça. Por quê? Por que eu não vou julgar? Porque é infraconstitucional, não é minha competência. Ou seja, os contribuintes tinham sim
fundamento super forte para não pagar contribuição previdenciária sobre o terço de férias, mesmo sem ter nenhuma ação judicial. Simplesmente porque tinha uma decisão do STJ em recurso repetitivo. Tá bom? Estamos no Brasil. Isso foi em 2014, essa decisão do STJ. Estamos no Brasil, né? Chega 2020, o STF resolve julgar essa matéria e, além de julgar a matéria, ele muda completamente. Ele fala, não, agora incide. Agora, a partir de agora, incide contribuição previdenciária sobre o terço de férias, porque tem caráter de remuneração. E quem deixou de pagar de 2014 até 2020? 6 anos. Imagina, gente, 6 anos sem pagar contribuição previdenciária. Agora o STF mudou a casaca. O que eu faço? Eu vou ter que pagar desde 2014? Esse é o problema desse caso. Percebe o impacto? O problema não é mudar de opinião. O problema é, tudo bem, a partir de quando essa mudança de opinião eu tenho que seguir? E é isso que foi julgado no dia 12 que eu vou mostrar para você. Que bonitinho. Espera aí. Não. Pronto. Bom, quando os contribuintes viram que em 2020 o STF virou a casaca, olha, embargos de declaração. Neste caso, nesse recurso especial, ó, recurso especial, 1 milhão, vou falar sem ser milhão, 1.072.485, tema 985. Nesse recurso especial foram opostos seis embargos de declaração. Pelo próprio contribuinte, obviamente, e pelos terceiros interessados e pelas associações que estavam participando desse caso, porque é um caso que impacta todas as empresas desse Brasil varonil. Tá bom? E nesses embargos de declaração, o que é que foi pedido, então? Além das obscuridades, né? Esse é o básico de qualquer embargo. Mas o ponto principal desses embargos é: STF, pelo amor de Deus, modula os efeitos dessa decisão. Se você virou a casaca, isso só pode começar a valer a partir do dia do julgamento, da publicação do julgamento, pelo amor de Deus. Porque antes de você virar a casaca, em 2020, agosto de 2020, antes disso, a jurisprudência era pacífica no sentido de que não incidiria contribuição previdenciária sobre terço de férias. Faz favor de respeitar a segurança jurídica. E era isso. Né? Eu estava em multinacional até o ano passado e todas que eu trabalhei tinha um risco enorme disso aí. Porque elas deixaram de pagar a contribuição previdenciária sobre o terço de férias desde 2014. Porque era jurisprudência pacífica, reiterada. Percebe? Então os embargos de declaração era para isso. Pelo amor de Deus, modula isso. O que é modular? Os efeitos dessa sua virada de casaca só pode ser a partir da data do julgamento. Antes disso, não. Vamos ver aqui o que está dizendo este resumo que o próprio STF disponibilizou. Trata-se de embargos de declaração que busca esclarecer o momento da aplicação da decisão tomada pelo STF em 2020. Ou seja, quando ele virou a casaca. Aqui, o que os contribuintes falam? Que essa decisão, contrária aos contribuintes, ela tem que ser aplicada somente a partir da data em que houve a mudança do entendimento. Ou seja, eu só posso ter que pagar a contribuição previdenciária sobre o terço de férias depois de 2020, depois de agosto de 2020.
Porque antes disso, eu tinha decisão jurisprudencial pacífica que me acolhia para eu não pagar. E aqui ele faz aqui um retrospecto, ó. Em 2014, o STJ, ó, em recurso repetitivo, decidiu que não incidia contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Eu tô até grifando para você ver. Chegou 2020, o bonito do STF veio aqui e virou a casaca. Ó, modificou o entendimento. Ou seja, entendeu de forma diferente do que entendia o STJ. E aí a conclusão foi, com a graça de Deus, que por motivo de segurança jurídica, vou até mudar a cor aqui, ó. Vamos botar outra cor? Segurança jurídica, as empresas não podem ser cobradas antes da mudança desse entendimento. Ou seja, antes de agosto de 2020, quem não pagou essa contribuição previdenciária não vai poder ser cobrado. Tá bom? Por que que não? Porque elas tinham razões legítimas para acreditar que não seria devida a contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Claro, gente, tinha um recurso do STJ em repetitivo. Aí, a conclusão, ó. Tudo que aconteceu antes de 2020, antes de agosto de 2020, deve ser mantido para fins do pagamento das empresas. Ou seja, se uma empresa pagou, vamos supor, ó, uma empresa pagou contribuição previdenciária antes de 2020 e ela não ajuizou ação nenhuma. Pagou e não ajuizou ação. Ela não pode pegar de volta. Da mesma forma, se ela não pagou, o fisco também não pode cobrar. Ou seja, só está protegido quem pagou contribuição previdenciária e tem uma ação judicial, pode recuperar esses valores até 2020, até agosto de 2020. Aqui está uma importância que é uma coisa ruim até para o sistema, né? Um incentivo à litigiosidade. Ou seja, tem um tema sendo julgado, você não sabe que fim vai dar, ajuiza uma ação. Pelo amor de Deus, você não sabe que fim vai dar. Ajuiza. Porque quem ajuizou uma ação pode recuperar valores pagos indevidamente até 2020. Agosto de 2020, para ser mais específica. Aí, de agosto de 2020 até o futuro, realmente é devida essa contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Deixa eu voltar aqui. Para finalizar esta aula, então, até que os contribuintes tiveram um ganho parcial. Tá bom? Virou a casaca, antes não precisava pagar contribuição previdencial sobre o terço de férias, agora precisa. Paciência, faz parte do jogo, mas pelo menos este pagamento só vai começar a valer a partir da publicação da ata do julgamento que aconteceu lá em agosto de 2020. Menos mal, não é? Ou seja, quem pagou antes de 2020, antes de agosto de 2020, e tem uma ação judicial vai poder pegar esse dinheiro de volta. Quem pagou e não tem ação judicial perdeu o Playboy, não vai poder pegar de volta. Mas quem deixou de pagar e não fez nada, e isso era o que muitas empresas fizeram, muitas, não pagou mais e não ajuizou ação nenhuma, essas empresas estão protegidas também. Isso é o melhor. Então foi um ganho, sim, dos contribuintes depois de muita luta. Beleza? Para reiterar o meu pedido de você colocar aqui embaixo o que você achou dessa aula. Para mim é muito importante. Eu faço aula para você, não é para mim.
Então eu preciso saber o que você está achando, se você está compreendendo. Fechou? Um beijo. Sucesso!